Olá, amados. Mais uma vez aqui estou, eu, pastor Carlos R. Rodrigues, para te trazer uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de conhecimento, uma palavra de vida para nossa edificação, para a sua edificação. Então, hoje, estarei agora ministrando a lição de número 10. Semana passada, domingo passado, ministrei a lição de número 9, que veio nos falando, né? Orando e jejuando como Jesus nos ensinou. Então, no decorrer deste trimestre, estamos aí ministrando a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, isto é, os valores do reino de Deus. Então, uma lição importantíssima, eu estarei aqui fazendo uma síntese, isso é um resumo de toda esta lição com os tópicos e subtópicos, ok? Então, vamos lá. Lição de número 10. A lição de hoje nos diz: nossa segurança vem de Deus. Texto áureo, está escrito assim: disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Isso quer dizer, qualquer pessoa, né, que deixou aqui subentendido. Verdade prática, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Então, desde já, quero falar para você que esse canal do YouTube é importante que você inscreva-se no canal, deixa seu like, comente, compartilhe, principalmente se inscrever, dá lá uma curtida, dá lá um joinha, ok? Para que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes, ok? Então, tem vários vídeos aí no YouTube, faça isso, ok? E seja abençoado em nome de Jesus, para que essas lições, esses vídeos, alcance muitas pessoas e você estará trabalhando também no reino de Deus comigo, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, vamos prosseguir. Ele dá algumas sugestões aqui da leitura diária, não é? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, mas nós vamos aqui prosseguir para nós não fazermos o vídeo muito longo, ok? Então vamos lá, leitura bíblica em classe. Está escrito assim: não ajunteis tesouro na terra, está em Mateus 6, do 19 a 27, ok? Ok? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de odiar um e amar o outro, ou amar um e odiar o outro, ok? Se dedicará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haveis de vestir, quanto ao que haver de comer, haver de vestir, e quanto o vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vossa vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar
um côvado a sua estatura. Então já vemos aqui, por esse texto lido, pelo texto áureo aqui que foi lido também, pela leitura bíblica em classe, vamos dar um pequeno esclarecimento já de início aqui nesse texto áureo aqui. Quando ele diz, cautelai-vos da avareza, guardai-vos da avareza, né? Porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que a pessoa possui. Então, vamos lá, o que é avareza? Avareza, ela significa uma pessoa ávara, sovina, usurária, não é? Na linguagem popular, se diz unha de fome, mão de vaca, e daí por diante tem outros significados aí. Então, já deixa bem claro, não podemos colocar nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Porque nossa esperança precisa estar em Deus. Não que a riqueza seja reprovada por Deus, desde que ela seja ilícita, né? Não seja uma coisa vinda de corrupção, de roubo, de coisas que não prestam, ok? Mas de fraudes, de golpes, etc. Mas, se é uma coisa lícita, amém. Agora, nossa esperança não pode estar aqui. Ele vem falando que é incerteza. Incerteza por quê? As coisas nessa vida a pessoa pode ter e depois pode não ter. Na verdade, Deus precisa ter o controle de tudo, não é? Então, e o texto, a leitura bíblica em classe, ele está aqui nos falando sobre nós juntar tesouros na terra, né? Então, de novo, ele está falando aqui concernente à incerteza das riquezas, né? Que é sujeito a se deteriorar, né? Ele usa um texto aqui, né, de tesouros, né? Que juntar nos céus, porque na terra não tem o ferrugem e a traça consome, mas no céu não, ele diz, porque aonde estiver o nosso tesouro está o nosso coração. Então ele diz, nosso coração precisa estar em Deus. Então a candeia do corpo são os olhos, não é? A luz do corpo, né? A candeia, a luz do corpo são os olhos, certo? Se o óleo for bom, todo o corpo terá luz, ele diz aqui, né? E se os olhos forem maus, o corpo será tenebroso, né? Estará em trevas, ninguém pode servir a dois senhores. Então o dinheiro pode ser um senhor da pessoa, não é? O dinheiro não pode ser o nosso senhor, o dinheiro não pode governar. É isso que ele está querendo dizer, nós é que precisamos governar, administrar o dinheiro não pode nos governar. As finanças, o dinheiro precisa ser escravizado por nós, governado por nós. Não, nós somos escravos do dinheiro, ok? Então, o que ele está dizendo aqui. E Deus não aceita divisão, ok? Nós vemos também que, nesse caso aqui, a pessoa fica tão serva do dinheiro que o dinheiro passa a ser uma idolatria. A pessoa passa a idolatrar, ok? E só Deus pode ser ou aceita ser, pode ser idolatrado, né? À luz da Bíblia. Então ele diz aqui, para não andar cuidadosos com a vossa vida, né? Pelo que haver de beber, com o corpo que haver de vestir, não é a vossa vida mais que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Ok? Ele diz, olhe para as aves do céu, ó, elas não semeiam, nem cegam, quer dizer, elas não colhem, né? Não semeiam, não colhem, né? E nem se ajuntam os celeiros, né? E o vosso Pai Celestial os alimenta, né? E não tem de vós muito mais valor do que elas? Então ele está dizendo que o homem, a criatura, o que ele criou, tem muito mais valor do que tudo que Deus criou, do que as aves, do que os pássaros, do que o mundo, do que os árvores, do que tudo. Ok? Então, o homem tem muito mais valor. E qual de vós, com todo o seu cuidado, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quer dizer, aumentar a sua medida, a sua altura. Então é Deus quem criou o homem, que faz todas as coisas. Então, é esse cuidado excessivo que ele está falando. Não que nós sejamos relapsos, não venhamos ligar para a vida, para nada, não é isso que ele está dizendo. Não é? Só pode aí trabalhar, estudar, ter suas finanças e tudo mais,
porém não colocar o coração nisso. O coração precisa estar em Deus em primeiro lugar. Até porque é ele que dá a saúde, é ele que dá a condição, é ele que abre porta, é ele que fecha a porta, para que o homem, para que a pessoa consiga, não é? Talvez a pessoa se gaba porque eu faço, aconteço, se Deus não permitir, se Deus não te der a condição, se Deus não abrir a porta, nada podemos conseguir, ok? Então, a inteligência, a capacidade, a condição, a oportunidade, tudo quem dá é Deus, ok? Então, isso que ele está falando. Então, não diz a introdução aqui, ó. Nesse domingo vamos estudar que jamais devemos colocar nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. 1 Timóteo 6,17, onde diz: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente dá todas as coisas para delas gozarmos. Observe que ele está aqui já se referindo às pessoas ricas. Poderíamos dizer não só pessoas ricas, pessoas de posse, de condição, ok? Para não pôr a esperança nisso. Ele fala de incerteza, porque pode haver alguma coisa mal feita e, de repente, a pessoa perdeu o que tem. A vida pode surpreender com coisas boas ou coisas ruins, não é? Mas se nós estivermos em Deus, nós estamos seguros, estaremos seguros, não vamos nos desesperançar. Então, porque ele continua dizendo, no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro que ajuntar um tesouro neste mundo e sobre a ansiedade. Ele diz: tal ensinamento não significa que não podemos ter bem material, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, conforme nós falamos ainda há pouco. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. Está aí em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de espécie de males. Não, o dinheiro é uma benção. Nós precisamos de dinheiro para nos manter, para morarmos, para nos deslocarmos, para criar nossa família. Precisamos do dinheiro, ok? Então, agora, o amor a ele é a raiz dos pés de males. Tudo quanto é perversidade, tudo quanto é maldade, tudo que existe neste mundo de ruim, de corrupção, tudo de ruim que se pensar, não é? Prostituição, roubo, furto, homicídio, tudo, quase 100%, está por trás daquilo tudo, existe uma motivação do dinheiro. Então, por isso, ele expressa dessa forma que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, ok? Precisamos ser vigilantes quanto ao apego aos bens terrenos, para que não nos escravize, tornando-nos dependentes das coisas materiais, e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades, conforme já falamos anteriormente. É Deus quem provê, ok? Então, vamos avançar aí para o primeiro tópico: riqueza no céu e riqueza da terra. Uma conciliação impossível. Já experimentamos o novo nascimento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba do mundo. Aqui ele está falando para quem já nasceu de novo, quem já está em Cristo, quem já teve a revelação de Cristo, principalmente, ok? Não devemos deixar nos escravizar. Então, diz aqui, 1 João 2,16, que nos fala ali sobre Jesus falando, não é? Que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, quer dizer, a cobiça da carne, dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a cobiça, a concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Então, uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, está ali o texto que fala sobre a tentação de Jesus, ok? Ele diz aqui: foi oferecimento dos reinos deste mundo, Mateus 4, 9. Uma das tentações, Jesus
O diabo transportou Jesus lá para um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, a glória deste mundo, tudo que há nesse mundo de lindo, de bonito, de maravilhoso, que tudo foi feito por Deus, ok? E ele apontou e disse para Jesus, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Né? Ou em outra tradução, só a ele adorarás e só a ele prestarás culto. Ok? Então ele diz aqui, ó, Jesus rejeitou tal proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas deste mundo, e ele sabia quem devia adoração verdadeira, ok? Que é ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus aos homens, servir a Deus e a mamão, palavra aramaica que designa dinheiro e cobiça. Ainda que muitas pessoas falam sobre um Deus mamão, mas o Deus aqui está se referindo à idolatria, à troca da oração, é fazer do dinheiro um Deus. Então a palavra aramaica mamon, que traduzida para o nosso idioma, a designação é dinheiro e cobiça, ok? Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir o dinheiro. Então, para isso, nosso coração precisa estar voltado para Jesus, ok? Vamos lá, subtópico 2. Tesouros da terra e tesouros do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como a mostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados pelos ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve juntar tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam, conforme já lemos anteriormente, ok? Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça. Pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. No saí do ventre da minha mãe e no tornarei. Jó, capítulo 1, versículo 21. Então, verificamos aqui que Jesus está falando aqui, dando ênfase à questão do tesouro da terra e o tesouro do céu. Então, Jesus confrontou aqueles religiosos que achavam que simplesmente por a pessoa ter dinheiro, que Deus estava aprovando a conduta, a atitude negativa. Jesus refutou a teologia da prosperidade, que foca somente a prosperidade e não ensina às pessoas o caminho da salvação, ok? Não que a prosperidade seja pecado, ou ter dinheiro seja pecado, mas Jesus refutou essa questão. É até hoje, não é? Tem pessoas que acham que é porque uma pessoa tem dinheiro, aquela pessoa está bem com Deus, não. Muito pelo contrário. Se nós formos lá para Apocalipse capítulo 3, nós vamos ver lá uma igreja muito rica, né? E que se vangloriava da sua riqueza, ok? E Jesus falou para aquela igreja, né? A igreja de Laodiceia, né? Você diz que é rico e que nada falta, e não sabes que és um pobre, cego, miserável e nu. Arrepende e compre de mim ouro provado no fogo e se vista para que não se veja a vergonha da tua nudez. Então, observa aí que Jesus vai na contramão, ok? Não nos deixamos iludir com essas coisas. Às vezes pessoas, às vezes pobres, que não têm grandes coisas financeiras, não é? Vida a porção acostumada, e são pessoas ricas da graça de Deus, né?
Pessoas que oram, Deus responde. Pessoa que tem inspiração de Deus, que Deus tem um grande chamado, e daí por diante, ok? Ou mesmo sem ter um grande chamado, são pessoas íntegras de caráter, pessoas que Deus aprova a sua conduta, ok? Então vamos prosseguir. Subtópico 3. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuem riquezas, como por exemplo Abraão, está em Gênesis 14, 18 ao 20, o capítulo 24, versículo 1, Isaac, Gênesis 26, 12 e 13, Jacó, Gênesis 30, 43, e Salomão, segundo Crônica, capítulo 1, versículo 12. É importante também destacar que Jesus ensinou ao povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou recolher os pedaços que sobejaram para que nada nos falte, ok? Há um pequeno erro aqui na revista, eles botaram Mateus 6, mas não é Mateus 6, é João capítulo 6, versículo 12, ok? Que está aí essa passagem da multiplicação dos pães, e aonde relata esse versículo aqui, que depois de Jesus ter multiplicado os pães, saciado toda aquela multidão, milhares de pessoas, ele mandou que recolhesse o resto e guardasse. Então isso nos dá um ensinamento para que Jesus também não é a favor do desperdício. Muitas das vezes pessoas passando necessidade, até passando fome, precisando de alimento, e nós aqui com tanta fartura, jogando fora, desperdiçando, deixando estragar alimentos. Então isso não agrada a Deus, ok? Daí concluímos, Jesus, o maior economista que já existiu, ok? O crente que conhece a Sagrada Escritura sabe que tudo o que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo. E o homem não é dono de nada. Olha só, em relação aos bens materiais, o cristão não pode ser avarento ou um acumulador egoísta. Egoísta, todo mundo sabe que é egoísta, uma pessoa que só pensa em si. Ok? Um termo mais sofisticado, né? O helenismo, pessoa que só se volta para si. Ok? Só pensa em si, tudo gira em torno de si, ok? Egocêntrico e outras palavras por aí. Então, vamos lá. Precisamos ser como os crentes do primeiro século, cujo coração e a alma eram um e todas as coisas lhe eram comuns. Atos 4, versículo 32. Então, nós vemos ali que a ponto de a comunhão era tanta que tinha pessoas que até vendiam bens e quem tinha os bens, né? Muitos bens materiais, vendia alguns bens e até repartiam pelos necessitados, ok? Então, essa coisa toda, tá? Então, não vamos dizer que Jesus está mandando que a pessoa desfaça de tudo que tem, mas a pessoa tem tantas posses que pode ajudar quem não tem, pode abençoar pessoas necessitadas, pobres, que não têm onde morar, que não têm alimento, pode ajudar de muitas formas, ok? Então, vamos lá, avançando para o tópico 2, segundo tópico, idolatria ao dinheiro. O subtópico 1 está aqui, o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo, ok? Então as coisas que fazemos de bem e as que fazemos de mal. As que fazemos de mal serão queimadas pelo fogo. Então, a gente está falando aqui a questão daqueles que foram salvos, arrebatados, e agora receberão os galardões segundo as suas obras. Teremos de prestar contas como um mordomo, que tudo que fizemos com os nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel, que está aí do Lucas 16, do 1 ao 13. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Então, pessoas que acumulam dinheiro, muita coisa, e muitas das vezes pessoas que nem tiram proveito daquilo que tem, não é? É tão usura que a pessoa morre e fica tudo aí, e outro que vai gozar daquilo que a pessoa tanto acumulou, né?
Não que a pessoa não vai ter uma condição de poupar, de ter uma reserva, não é isso. É aquele acumulador obstinado, ok? Que chega nem se alimentar direito para poder guardar, então daí por diante, ok? Então vamos lá, segundo subtópico. Idolatrando a Mamon. Já falamos que Mamon, palavra aramaica que designa dinheiro. Que isso nos chama para uma tomada de decisão, a juntar tesouro na terra ou no céu? Ele está questionando. Servir a Deus ou Mamon? Vai servir a Deus ou dinheiro? Isso que ele está dizendo. Lembre de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-lo. Nosso coração não pode estar dividido entre o terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terás outro Deus diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Ok? Está lá os mandamentos, né? Dado por Deus ao povo judeu. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus nos nossos corações. Ido, a palavra, o prefixo ido, vem de adorar, ok? Ou melhor, perdoa, ido é ídolo, certo? Idolatria, adoração. Então, é adoração ao ídolo, ok? E já vimos lá que Jesus fala para Satanás, Mateus 4,9, né? Só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração, ok? Nossa prioridade precisa ser Deus. É isso que ele está dizendo, ok? Nada pode ocupar o lugar de Deus, ele está acima de Deus, até porque ele é o Todo-Poderoso, ele está acima de tudo, é ele que permite tudo. Se a pessoa tem posse, se não, tudo, é ele que permite ter, trabalhar e conquistar, conseguir, ou de alguma outra forma ter de uma forma lícita, né? Existe permissão aí que pessoa com posses ilícitas, só que Deus não está nesse negócio, ok? Prosseguindo, subtópico 3. Riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Lucas 12, 13, 21, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo o que só homem precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. Isso quer dizer arrogância, altivez, ok? E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo de que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Então, é uma realidade onde nós estamos vivendo. Então, nessa parábola, nós vemos que aquele homem falou, eu tenho muitos bens, eu vou agora construir reservatórios, celeiros, para guardar todos os mantimentos e tudo que eu tenho, né? Para que eu acumule cada vez mais. E, de repente, veio uma voz dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma. E para quem você tem reservado? Você tem aí depósitos, você tem riqueza para com Deus, você tem crédito para com Deus, é isso. A pergunta para mim e para você, que foi feita para aquele homem, ele diz assim é aquele que é rico para consigo mesmo, mas não é rico para com Deus, porque não sabemos a hora que Deus vai nos chamar, vai nos levar, nós um dia vamos passar aqui dessa terra para a eternidade. Então é isso que ele está querendo dizer. E aí, vamos ter um encontro com Jesus? Vamos para o céu? Ou se não tivermos crédito com ele, vamos para um lugar horrível, que a Bíblia diz, não é? Infelizmente, um lugar de fogo, né? Que o fogo arde e o bicho nunca morre. Mas quem
tem riqueza com Deus no céu, vai para a glória celestial, uma eternidade com Cristo Jesus, ok? Então, vamos avançar aí a lição, ok? Vamos lá para o terceiro tópico, o último tópico, depois a conclusão para nós encerrarmos, ok? Aguarda aí, aguarda firme aí. Vivendo a quietude espiritual em Deus. Então, o terceiro tópico, ok? Os males advindos das preocupações. Primeiro subtópico, ok? Desse terceiro tópico. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente uma mão que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Salmo 23, versículo 1. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Versículo muito conhecido, ok? Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo do que precisamos. A oração do Pai Nosso está lá dizendo, não é? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Então devemos viver um dia de cada vez, ok? Sem preocupação excessiva. Você pode projetar e tudo mais, mas não tem aquela preocupação excessiva que vai nos corromper, vai nos deixar preocupados, ansiosos. Aliás, a doença do século, né? A ansiedade que pode levar a pessoa até mesmo à depressão, que é a chamada doença do século. Então, ela começa com a ansiedade, que quer dizer uma preocupação excessiva com o futuro, ok? Então, vamos prosseguir. Não podemos viver como Marta, que poderia estar ao pé de Jesus e optou em andar distraída em muito serviço. Lucas 10, 38, 41. Não que a pessoa não tenha que trabalhar, limpar a casa, ajeitar a casa, servir a pessoa que tiver nossa casa, então tudo bem. Mas Jesus aqui chamou a atenção de Marta, porque enquanto Maria estava ouvindo Jesus, Marta estava preocupada com os serviços diários, ainda reclamou com Jesus, o senhor não vê que a minha irmã não me ajude, né? E Jesus repreendeu Marta, Marta, você está afadigada e ansiosa com muita coisa. Maria escolheu a parte melhor. Então tem gente assim, ansiosa, afadigada com tanta coisa, né? E de Cristo mesmo não está tendo nada, está vazia do Espírito, porque não busca a Deus, não busca oração, não vai em culto, não medita na palavra, não lê a palavra, não procura se encher das coisas de Deus. Então isso é um perigo, é preciso haver um equilíbrio e buscar primeiro o reino dos céus. Vamos avançar. Quando não temos equilíbrio, a nossa preocupação e serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Olha só o perigo. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Ok? Avançando no segundo subtópico. Vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade. Quietude é a pessoa tranquila, quieta, né, sossegada, ok? Do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem, nem as num celeiro, mas o Pai Celestial as sustenta. Já falamos sobre isso. Só podemos viver sem inquietação quando tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se devidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas, que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, porque Ele é quem cuida de nós. Filipenses 4, versículo 6 e 7, 1 Pedro 5, versículo 7. Filipenses 4,6 está escrito: não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições seja conhecida diante de Deus por súplicas e por oração de graça. O versículo 7 está escrito, esse é o 6, o 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ok? 1 Pedro 5,7 está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, Jesus Cristo,
tem cuidado de vós, quer dizer, tem cuidado de nós, ok? Avançando para o terceiro subtópico. Vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar a sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, quer dizer, passageiras, logo se tornam inexistentes, mas seu cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas. Não cuidará ele dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33, que está escrito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Uma outra tradução: e todas essas coisas vos serão acrescentadas, ok? Então, prioridade ao reino de Deus. Nele encontramos descanso, isto é, em Jesus encontramos descanso. Vamos agora para a nossa conclusão, ok? Para nós terminarmos. Conclusão: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Somos abençoados pelo Senhor com os nossos bens, mas nossos corações não estão nas riquezas deste mundo. Não amemos o dinheiro e usemos todos os nossos recursos para expansão do reino de Deus, ok? Então, que possamos ter equilíbrio e cooperar, né? Sermos cooperadores do reino de Deus, ok? Com as nossas finanças, assim como está escrito em o Provérbio, capítulo 3, versículo 9, honra o Senhor com toda a primícia das tuas rendas e da tua fazenda, e se encherão os teus lagares, né? De mosto ou de todas as substâncias deleitáveis. Então, Deus está falando que quando nós honramos a Deus com as nossas primícias, damos em primeiro lugar, Ele estará também honrando, nos abençoando, prosperando, multiplicando, provendo o que necessitamos, ok? Glória a Deus. Então, que o Senhor Jesus possa te abençoar, que venha repreender toda ansiedade, todo mal, tudo que não provém dele. Aleluia. E que você tenha um equilíbrio na sua vida, porque é isso que Jesus quer. Ele quer o melhor para você, para mim, para nós, ok? Vou fazer uma breve oração por você, ok? Aleluia, para a sua família, glorioso, bendito, eterno, Deus Todo-Poderoso, eis aí esta vida, eis aí, Pai, essa lição ministrada, Pai, que essa palavra encontre guarida, Pai, nos corações, meu Deus, e que toda ansiedade, que toda preocupação excessiva, Pai, venha a ser queimada, venha a ser repreendida, e que o Senhor possa dar alegria, paz, tranquilidade, fé, meu Deus, amor, as vidas, Pai, o amor que excede todo entendimento, Pai, e em nome de Jesus, eu repreendo toda sorte de mal, toda sorte de depressão, e em nome de Jesus, abençoo você e a sua família, em nome do Senhor Jesus, ok? Então, voltando a dizer, inscreva-se, curta, ok? Deixa o seu like, e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E fique ligado, fique atento, porque tem mais vídeo por aí, ok? Nós vamos continuar as ministrações da lição e de vez em quando eu estarei aí trazendo palavra de fé, de esperança, de vida para você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Amém.